eu gostaria de chamar, com grande satisfação, a primeira palestrante, Mariana Ferraz Monteiro Morô, tô certo? Da Mosaic para alguns, né? Mosaic para outros. E ela abordará o tema fertilizantes de alta performance em Mosaic. Mariana, por gentileza, vou passar o microfone para você. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigado. Acho que pode ser aqui. Pode ser sim? Bom dia a todos. Meu nome é Mariana Morro. Eu sou agrônoma sênior na Mosaic Fertilizantes. A minha sede aqui em Piracicaba, eu sou piracicabana, né? E é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Nossa primeira participação, né, nesse ciclo de amostras tecnológicas, né, de palestra, de discussão. Então, é uma honra, falando em nome da Mosaic, estar aqui, podendo difundir um pouquinho das nossas tecnologias e o que a gente vai de inovação aí incrementar muito pronto no nosso portfólio. Também estou aqui com a presença, né, do pessoal do comercial, o Erezil, o Gadotti, o Gabriel, que é o nosso assistente de campo, né, compondo o time comercial aqui presente. E depois a gente se coloca à disposição também para dúvidas, né, para mais argumentações que forem cabíveis aí, tá bom? Primeiramente, eu quero apresentar um pouquinho, né, do que é a nossa companhia, quem nós somos, né? Então, uma das maiores empresas em produção e comercialização de fosfato e potássio combinados. Então, a Mosaic, ela vai desde a mineração, da produção, da comercialização e da distribuição de produtos, né, numa escala que estamos abrangendo aí quase todo o território nacional. Então, é uma expertise a fim de agregar, né, e cada vez mais levar não só produtos, mas soluções, né, para os nossos clientes, né, para quem está na ponta e que vai beneficiar das nossas tecnologias. E ajudamos o mundo, né, a produzir os alimentos de que precisa. Então, é uma honra para a gente ter essa missão, né, de colaborar através de nutrientes. Né, a gente sabe que eles são os demandadores de toda a parte, né, nutricional, seja animal, seja alimentação humana, seja, né, para o crescimento e produção. Né? Então, é uma honra para a gente ter essa missão, né? E é um slogan, né, da Mosaic de produção, né, e de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa. A nossa presença global. Então, nós temos a nossa sede em Tampa, na Flórida, né? E nós distribuímos nossos produtos para 40 países, tá? Onde chegam todos os produtos da Mosaic. E nós temos operações também em outros 8 países, né, desde a Arábia Saudita, Peru, Austrália, Índia, China, Paraguai e Canadá. São 4 minas de fosfato de potássio na América do Norte, né? Na América do Sul também a gente tem a participação aqui, né, na MISC Maio. E temos 6 minas de fosfato e 1 de potássio em Rosário do Catete, no Sergipe. Então, nós temos aí a Mosaic Global, né, vê o Brasil também como uma participação muito importante na colaboração de toda essa participação de forma global da companhia. E aqui nossas operações do Brasil, como nós somos estrategicamente posicionados para a gente poder atender, né, a maior parte das regiões e conseguir fazer a melhor distribuição dos nossos produtos. Então, nós temos desde os escritórios, as unidades de nutrição animal, terminal portuário, né, unidades contratadas, né, que são áreas que não são Mosaics, mas que fazem distribuição também dos nossos produtos, né, e as unidades de produção em Verdinho. Então, estrategicamente, a gente está posicionado, né, e também com a nossa participação no Paraguai, para atender, né, e ser eficazes, né, em toda a logística e distribuição dos nossos produtos e atender a nossa agricultura, né, que é vasta e tão importante aqui para o país. Então, agora, aqui eu até coloquei nossos produtos da agricultura, né, porque, como mencionados, a gente tem a parte de especialidades e também nutrição animal, mas o que eu vou enfocar são os produtos de performance da Mosaic, né, as nossas principais tecnologias que hoje a gente tem em portfólio, que é o Micro Essentials, Aspire, Camag
e a linha Performa. Então, o Micro Essentials, né, que é um produto já bem consolidado, né, e com resultados em diferentes culturas, é o nosso carro-chefe, se eu posso dizer assim, em questões de volume para a companhia. A produção dele é na Flórida, né, na mina de Barton. É a tecnologia Fusion, patenteada pela Mosaic, exclusiva, né? Então, a gente tem a exploração dessa mina. E a característica principal, né, do Micro Essentials é a gente ter um NPS em o mesmo grânulo. Então, essa figura demonstra, a gente faz um zoom em apenas, né, um grânulo do nosso produto, a gente consegue enxergar, né, os 3 nutrientes que fazem parte: nitrogênio, enxofre e fósforo, né, de alta solubilidade. Então, a gente consegue, dentro do mesmo grânulo, garantir, né, que a gente consiga levar essa nutrição de alta eficiência, e com isso a gente gera também uma melhor distribuição e que todas as plantas recebam aquela nutrição adequada, né, tendo todos os nutrientes pertencentes ao mesmo grânulo, né? Então, a gente vai ter 2 fontes de enxofre: o enxofre elementar, que vai ser oxidado, né, ao longo do ciclo da cultura, né, e o enxofre de forma de sulfato, que já é prontamente disponível, que a planta já consegue receber essa nutrição. Um nitrogênio de forma amoniacal, onde a gente tem reduções de percas por esse N, porque já é uma forma absorvível pela planta, e fósforo de alta solubilidade, né? Então, é um carro-chefe, né, para um arranque inicial das culturas, para essa construção de teto produtivo, por ter um fósforo ali prontamente também disponível, né? A gente sabe a dificuldade de fósforo com a dissorção, e a gente garante, né, esse fósforo de forma prontamente disponível e solúvel para que a planta possa iniciar e fazer o seu desenvolvimento inicial da cultura. Então, o NPS, né, todos os nutrientes dentro de um mesmo grânulo, alta concentração de nutrientes e alta qualidade física. Aqui são as garantias. Então, o Micro Essentials a gente tem em duas formas, o S15 e o S9, e o que difere é um pouquinho as concentrações, né, de solubilidade, mas a diferença é muito pouca entre eles, 94%, vamos pôr no geral, né, para os dois. Então, tendo um NPS, né, 3 nutrientes no mesmo grânulo, a gente tem o maior arranque inicial, mais fotossíntese, mais energia e mais absorção de água. E comparando, né, com o que a gente tem no mercado, entre MAP, super simples e super triplo, né, aqui a porcentagem solúvel em água, né, de porcentagem de solubilidade, a gente tem uma diferença aí significativa, né, do fósforo que está prontamente disponível para o Micro Essentials em comparação ao que a gente tem no mercado. Então, a gente tendo um N, né, prontamente disponível, a gente sabe que o N participa de todo o processo inicial, e o stand verde, relacionamento com a fotossíntese, e o fósforo também com esse arranque inicial, ATP, toda a parte de energia da planta para esse desenvolvimento, então faz com que o Micro Essentials seja um produto extremamente importante para essa construção de teto produtivo e para esse arranque inicial das culturas, né? E o S também, que está relacionado junto ao N, né? Ele é um fator muito importante no início da cultura, pensando na parte fotossintética, mas também ele é muito importante na parte reprodutiva. A gente sabe que o enxofre está ligado com a parte de enchimento, produção de proteínas, então enchimento de grãos também, e isso pode dar para a questão de indústria, né, que é a maior parte que vai a nossa soja, é muito importante esses teores de proteínas também para compor indústria. Então, aqui, né, as características, comparando o Micro Essentials com o produto convencional, então a gente vê a excelente qualidade física, né, do produto. Então, a gente vê uma uniformidade, né, no tamanho dos grânulos, dentro desses grânulos, né, contendo os 3 nutrientes, né, em cada grânulo, então a gente vai estar levando a uniformidade não só física, né, para um aprimoramento da aplicação, mas também que a distribuição desses nutrientes sejam uniformes e que aquelas plantas irão receber a mesma quantidade, né, de todos os nutrientes que estão compondo esse produto. E com relação ao convencional, que a gente tem uma desigualdade quando a gente trabalha com misturas.
Então, doses de fertilizantes mais assertivas, distribuição uniforme e a eficiência de aplicação. Então, não é só levar, né, uma boa fertilização ao campo, mas também essa otimização operacional, né, um ganho, né, no trabalho, que faz também todo o rendimento, né, operacional, que isso também para o produtor facilita, né, a aplicação e o manuseio no campo. Aqui, então, é só um comparativo, né, entre a porcentagem de nutrientes entre S15 e S9. Né? Então, são algumas concentrações que diferem um pouquinho dentro das duas composições. Aqui a gente posiciona mais voltados para as gramíneas, né? E o S9 aí para demais culturas, tanto para algumas perenes e para HFs em gerais também, e nos cereais. Agora eu vou passar um pouquinho para vocês a outra tecnologia, que é o Aspire. O Aspire é a nossa combinação, né, do potássio mais boro. É uma tecnologia também patenteada da Mosaic, exclusiva, né, que é a tecnologia Nutriform, que garante também uma distribuição homogênea, né, e de duas formas de liberação. Então, a gente vai ter 50% dessa liberação desse boro da forma imediata, né, em borato de sódio, e 50% a gente vai ter gradual do borato de cálcio. Então, a gente vai garantir, ao longo do ciclo da cultura, que a gente tenha essa manutenção do boro ao longo do ciclo. A gente sabe que o boro ele é muito importante ali no desenvolvimento inicial para compor a parte, principalmente, do sistema radicular, e também ele é fundamental durante o ciclo da cultura, principalmente na reprodução, para garantir toda a parte estrutural, né, da vagem, seja ali para a soja, né, ou seja para outros produtos, a parte de firmeza. Ele é um precursor da lignina. Então, toda essa parte de estruturação de frutos, da semente, das vagens, é o boro, né, que faz um papel fundamental na composição juntamente com o cálcio. Então, a gente ter essa manutenção, né, essa liberação gradual ao longo do ciclo garante, né, a quantidade de boro que a gente requer no início e também no final. E o boro ele é altamente móvel no solo, então, para a gente também ter uma absorção pronta no início para a construção dos tetos produtivos, e a gente não haja percas, né, desse boro e que ele seja liberado aos poucos e sendo aproveitado nos momentos mais específicos que a planta precisa. Então, aqui a distribuição, né, quando a gente está falando em Aspire, não sei se dá para enxergar muito bem, então aqui a gente tem os pontinhos verdes, né, que está a combinação do marrom, do potássio e o verdinho do boro, todos juntos no mesmo grano. Então, numa aplicação, você consegue ter essa uniformidade de distribuição. E aí, quando você tem uma mistura, né, então que a gente não consegue ser assertivo e conseguir levar essa nutrição adequada para as plantas. Aqui só também mais uma distribuição, que com a aplicação do Aspire, né, com a aplicação do Aspire, a gente consegue levar maior número de grânulos por metro quadrado. Então, mais uma vez mostrando a uniformidade de aplicação e que aí todas as plantas irão receber adequadamente essa nutrição. E aqui, como eu tinha comentado, então você vai ter uma liberação imediata lá para o começo, né, antes da aplicação, para que essas plantas do desenvolvimento inicial aproveitem para o sistema radicular. E, ao longo do tempo, a gente tendo as duas liberações, né, as plantas vão consumindo ao longo dos momentos específicos, né, que foram requeridos esse nutriente pela cultura. Agora, o Camag, também outro produto exclusivo da Mosaic, né? Então, a importância do magnésio para as culturas, mais ou menos 32% da clorofila, né? O magnésio ele compõe, né, essa estrutura. Então, tendo mais clorofila, a gente vai ter mais fotossíntese, mais produção de fotossimilados e maior produtividade. Então, é um elemento essencial, né, não só para compor aquele stand verde, mas também para a questão de deslocamento de açúcares, para enchimento de frutos, de tubérculos, né? E também para compor sistema radicular. Então, a gente vê magnésio baixo nessa foto e o magnésio adequado, né? Essa é uma foto de uma experimentação do professor Ismail Kakmak, da Turquia. Então, a gente vê o quão significativo é
uma nutrição adequada de magnésio. A nossa produção do Camag, ela começa ali no Novo México, né? Então, uma mina exclusiva da Mosaic. Ela é uma extração da languibenita, então é uma rocha natural que tem essa composição, né, do duplo sulfato de magnésio, não passa por nenhum processo industrial, apenas o processo industrial é para a formação dos grânulos, né? Então, contando 21% de K2O, 21% de enxofre na forma de sulfato e 10% de magnésio. Então, ela é uma fonte altamente solúvel, vocês vão ver no próximo slide, comparando com outras fontes que a gente tem no mercado. 3 nutrientes no mesmo grânulo, alta concentração de nutrientes, alta qualidade física. Então, em todos os produtos da Mosaic de tecnologia, vocês vão se deparar com a questão de qualidade, que é um ponto fundamental e crucial, ter essa homogeneização e essa eficiência, né, de operacional de campo. E baixo teor de cloro, que para algumas culturas essenciais, né, como o café, como citros, então que faz a diferença você ter um teor de cloro reduzido. Quando a gente trabalha com altas adubações potássicas, né, a presença de cloro pode ser um fator que comprometa, né, a qualidade final dos produtos. Aqui é um comparativo das fontes, né, que a gente tem no mercado. Então, comparando ao óxido de magnésio, né, o Camag ele é 8.000 vezes mais solúvel e 45.000 vezes mais solúvel que o óxido de magnésio. Ao contrário, desculpa, gente. Então, a gente vê uma diferença significativa, né, em questão de absorção desse magnésio, está prontamente disponível para ser absorvido. Aí, quais são os desafios nutricionais, né? Vou passar rapidamente. A gente sabe que os elementos, às vezes, eles apresentam antagonismos, né, ou sinergismos, e a gente tem que entender, né, o funcionamento de cada um deles, como eles estão atuando no solo, né, para a gente conseguir ser assertivo e levar o melhor da nutrição, né, para que aquelas plantas aproveitem, né, esses nutrientes. Então, a gente sabe que nitrogênio, boro e o enxofre, né, então eles podem ser facilmente perdidos por lixiviação, né? Então, às vezes, um solos com baixo CTC tem maior probabilidade, né, de lixiviação do potássio, o fósforo, né, que é facilmente aí adsorvido, né? Então, se ele não tiver solubilidade, e o magnésio, né, que interfere. Se a gente tem uma adubação que não está equilibrada, a gente vai ter dificuldades na absorção e até na junção de outros nutrientes. Então, a gente saber manejar essa nutrição, entregar esses nutrientes de forma adequada, faz toda a diferença para a gente construir altos tetos produtivos. E a solução encontrada pela Mosaic em 2020 foi Performa, né, a linha Performa, que nada mais é entregar o melhor, né, para os nossos clientes com a combinação... Opa, pulou. Com a combinação das nossas tecnologias que já são renomadas, né, que nós já conhecemos os incrementos e os resultados em diferentes culturas. Então, a gente tem o Performanel, que é a combinação do Micro Essentials e do Camag, o Performa Plus, que é o Micro Essentials mais Aspire, o Performa Ultra, que é o Camag mais o Aspire, o Performa Full, que reúne as 3 tecnologias, e o Performa HF também, ele engloba as 3 tecnologias principais da Mosaic, só que voltado aí para o setor mesmo do hortifruti. Então, é uma junção dessas tecnologias para a gente levar o melhor da nutrição, o melhor da combinação dos nutrientes, para que a gente possa otimizar, né, e alcançar cada vez mais aí os tetos produtivos. E enfocar, né, nas culturas que precisam que são demandadas, né, nutrientes mais específicos, né, para o seu desenvolvimento, a gente pode fazer combinações com diferentes formulações. E agora, rapidamente, que eu tenho 2 minutinhos, a Mosaic está sempre buscando, sempre inovando em trazer o melhor, né, para os seus clientes. E então nós temos uma nova novidade que está chegando, que é como, né, aumentar a eficiência do enxofre, né? Então a gente pode ver aqui nesse gráfico,
nessa linha, né, a demanda da cultura é sempre crescente para o enxofre, né, pensando aqui na cultura da soja, sempre crescente para enxofre. A gente tem o enxofre sulfato, que é prontamente disponível e, ao longo do ciclo, ele vai sendo consumido, né? E então essa tendência de decréscimo, e o enxofre elementar, que vai sendo oxidado, né, vai sendo trabalhado pelas bactérias do solo, sendo transformado em SO4 e aí vai ser consumido, né, e vai sendo demandado pela cultura. É possível acelerar, né, a oxidação do enxofre elementar? Então a gente fez um comparativo, um estudo, foi feito na Universidade de Adelaide, na Austrália, né, comparando a taxa de oxidação aqui, a porcentagem de oxidação em relação ao S elementar, né, pastilhado, e o microessential. Então a gente vê que ao longo do tempo, né, como o processo oxidativo desse novo produto tem uma diferença significativa em relação, né, ao S pastilhado. Então a gente eles perceberam, né, que quando a gente tem todas as partículas não estão expostas, a gente tem uma oxidação lenta. Quando a gente já tem uma dispersão dessas partículas, a gente aumenta a superfície de contato, a gente tem uma oxidação do enxofre muito mais otimizada. Então, a caminho para a nova geração, né, em cada grânulo, um novo mundo de inovação. Então, a Mosaic vem com a proposta do novo Micro Essentials Pro com zinco. Então, essa é a mais nova novidade da Mosaic, que vem para melhorar a eficiência desse produto que já é renomado na nossa companhia, né, e agora com uma versão aprimorada, né, e com o incremento do zinco. Então, só as características, né, da nova geração, ele continua sendo um NPS, né, nitrogênio, fósforo e enxofre com zinco, né, com um plus do zinco, com uma maior dispersão das partículas do grano. Essa maior dispersão é o que vai fazer com que a oxidação do enxofre elementar seja mais eficaz e seja dentro do ciclo da cultura. Que a gente aproveite desse enxofre durante o ciclo da cultura. A gente sabe que cada vez mais os materiais genéticos eles estão mais exigentes e com menos o intervalo menor, né, de tempo desse ciclo da cultura. Então, a gente tem um aperfeiçoamento dessa oxidação para que a gente aproveite cada vez mais, né, o enxofre, que é tão requisitado no ciclo, ao longo do ciclo, por exemplo, da soja, principalmente. Então, aqui só um videozinho para mostrar como que é a dispersão do Micro Essentials que a gente já conhece e a velocidade do Micro Essentials Pro com zinco. Tá? Então, vai ter fornecimento de zinco de forma altamente solúvel, né? Então, vai ser um NPS-ZN. E aqui só uns resultados para vocês verem a diferença, né, entre o nosso próprio Micro Essentials e a porcentagem de oxidação. Então, ele tem uma eficiência muito superior ao nosso próprio Micro Essentials. Aqui também ó, o acúmulo de enxofre, né, em miligramas aqui por planta, que também foi feito pelo professor Ismail Kakimaki, essa experimentação. Então, a gente vê um incremento de 19% em relação ao acúmulo de S pelas plantas. E aqui, comparando o MAP, o Micro Essentials e Micro Essentials Pro, a diferença visual significativa, né, quando a gente faz uma melhora, o aprimoramento, né, desse acúmulo do enxofre, né, e como ele é importante no desenvolvimento da planta. E um ponto muito importante, né, das características da nova geração é a permanência do legado. Então, a qualidade física, né, ter todos os nutrientes em o mesmo grano, a alta solubilidade e eficiência do fósforo, né, e a alta concentração de nutrientes permanecem iguais. Tá? Então, essa é a permanência do legado. Exatamente as mesmas características, né, que o produtor conhece e confia do Micro Essentials, agora aprimorado com essa oxidação mais rápida do enxofre e tendo um zinco como um plus, que faz toda a diferença dentro do ciclo, principalmente da soja, mas como demais culturas também. Então, aqui a diferença entre o Micro Essentials Pro e o S9, né? A único ele perde 1 ponto de fósforo e o incremento de 0,5 de zinco, e os demais permanecem com as mesmas concentrações.
Então, foram 3 anos de pesquisa aqui no Brasil, safra 2021, 21, 22 e 22 e 23, 25 experimentos ao longo de todo o país, né, 9 estados que foram abrangidos, com diferentes aí, renomadas instituições, professores da área agrícola aí, em âmbito nacional. E, em cima dos nossos próprios resultados de pesquisa, em cima do nosso próprio Micro Essentials, também a gente teve um incremento de produtividade, mas do convencional para o Micro Essentials Por, 5 sacas em relação ao manejo convencional. Então, desculpa eu passar meio brevemente, que já estava com o meu tempo estourado. Então, essas são as tecnologias, né, que nós temos já em portfólio da Mosaic e que nós vamos começar a oferecer com a vinda desse aprimoramento do Micro Essentials Pro com zinco. E eu agradeço imensamente, desculpa passar um pouquinho do tempo e me coloco à disposição. Obrigada.